A paz do Senhor, meus amados irmãos. Louvado seja Deus. Quero agradecer mais uma oportunidade que você me concede de poder estar com você nessa transmissão. Eu sou o pastor Temi Lima, aqui do canal Pentecostais Arminianos, e quero te convidar para que você esteja comigo por alguns minutos, tá bom? Como eu digo sempre, eu vou usar o nosso slogan aqui para que a gente possa dar início a esse bate-papo bacana sobre teologia. O que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana passa primeiro por aqui. Queiram os evangélicos ou não, passa primeiro por aqui. E isso é fato. Bom, quero começar a trazer para você a informação que nós vamos trazer sobre este material. Pecado Original de Jonathan Edwards, publicado por Edições Vida Nova, agora em 2024. Bom, antes de nós falarmos desta obra, que você está com água na boca, eu preciso trazer a você algumas informações. É sabido por parte dos nossos seguidores e amigos que nós, pelo menos em 80% dos materiais lançados, nós estamos na frente trazendo a informação para você. Acontece que Edições de Vida Nova e as empresas fazem isso, ela tomou um novo princípio, um novo partido, mudando a sua forma de entrega. E colocou como parceiro de trabalho os Correios. E é sabido que os Correios é uma instituição falida no sentido de prestação de serviço. Por ser uma empresa governamental, ela não se adaptou, ela não se enquadrou no processo de evolução das vendas e negócios online. E isso demandou em mais de 80% acima de toda a sua capacidade. E a sua adaptação para poder dar resposta ao mercado ainda é muito falha. E com isso o material chegou bem atrasado, muito atrasado, inclusive alguns até extraviaram para mim. Então eu quero trazer essa informação para você, por quê? Porque esse livro já está rodando e talvez você não tenha tido informação, como muitos seguidores, não foram poucos, me perguntaram, seja na live ou por e-mail ou pelo WhatsApp, me perguntaram, pastor, você não vai falar da obra? Pastor, você não vai falar da obra? Bom, vou falar agora, mas quero deixar para você que isso foi causado pelos Correios em função dos princípios e partidos que a Edições Vida Nova tomou para poder tê-los como parceiro. Jonathan Edwards, ele é um camarada assim que eu gosto, né? Admiro a sua linha, mas ele é da turma dos Calvino. Ele gosta tal da teologia calvinista e ele é calvinista. Então, quem não conhece bem Jonathan Edwards, em 2004, 2005 e tal, a CPAD, a nossa CPAD, ela lançou esse livro, Pecadores na Mão de um Deus Irado. Essa capa mudou, já está com outra capa e tal, e esse livro foi muito importante quando eu o adquiri, lendo, me familiarizando um pouco mais com Edwards, e enfim, é uma série de sermões que ele tem aqui. Na verdade, são 5 sermões, 5 não, 1, 2, 3, 4, são 5 sermões que ele tem aqui, e esses sermões são divididos quando ele pegava. E talvez o sermão mais conhecido mundialmente seja o título desse livro, Pecadores na Mão de um Deus Irado, baseado no texto de Deuteronômio 32 e 35, em que ele fala ao tempo que resvalar o vosso pé e tal, e aí começará a minha ira. E ele tem esse bojo. Esse sermão foi o que veio na minha visão, porque há quem vai discordar, quem há de discordar, nessa visão foi que propagou, lançou Edward dentro de todo o cenário mundial como um grande pregador, né? Pecadores na mão de um Deus irado. E aí nós vimos para uma série de estudos. E Edições Vida Nova, já há algum tempo, ela vem lançando, ela vem trazendo para o Brasil as obras de Jonathan Edwards. Tá? Temos 5 exemplares. Este é o 6º livro da série e tem mais um que está saindo, está no forno e está saindo. Aliás, depois de uma outra live eu vou falar para vocês de alguns lançamentos que está chegando aí, que é bacana, tá bom? E nós vamos comentar um pouco sobre esta obra e espero que você goste. Bom, veja só. Eu tenho um problema muito sério quando eu pego uma obra e essa obra, ela, apesar de levar o título de teológica, ou melhor, teológica, ela nem sempre é leal com aquilo que, na verdade, se deveria ter como lealdade. Logo na primeira sessão,
né, ele traz observação a respeito dos 3 primeiros capítulos de Gênesis em relação à doutrina do pecado. Bom, aqui ele fala, inclusive, de um embate que ele tem com Taylor, que eles vão contrapor, Taylor escreve alguma coisa, Jonathan não aceita, ele coloca o seu ponto de vista, isso era muito normal para aquele período, né? O período que hoje chamamos de academia era debate acadêmico, em que alguém colocava um ponto de vista, o outro ia refutar, e assim virava aquela miscelânea, aquelas coisas todas. Uns batiam como irmãos, outros diziam que não, uns metiam pau, uns mandavam matar, outros passavam a mão na cabeça e coisa parecida. Porém, né, nós sabemos que existe um problema aqui. E eu começo a trazer nessa obra a seguinte pergunta para todo e qualquer calvinista, ou para todo e qualquer bom leitor, ou para todo e qualquer teólogo, ou para todo e qualquer apreciador das boas escrituras. Inclusive, deixei marcado aqui. A pergunta é: eu sou pecador porque eu peco, ou eu peco porque eu sou pecador? E se você quiser inverter, você pode também. Você pode inverter assim: eu peco porque sou pecador, ou eu sou pecador porque peco. Né? Essa pergunta, né, ela parece aparentemente simples e de fácil resposta, mas não é. Porque se eu disser eu peco porque sou pecador, eu faço de Deus o autor do pecado, porque ele me cria em pecado. Porém, se eu disser eu sou pecador porque peco, então eu tenho um segundo agente que me dá a base para que eu possa pecar. Então Deus cria Adão e Eva longe de pecado. Neles não tinham pecado algum. Agora, eles tinham a possibilidade de pecar? Sim. Por quê? Porque eles tinham o livre-arbítrio. Essa palavra livre-arbítrio, ela vai ser fundamental para entender esta obra. Por quê? Porque, inclusive, ele vai falar, né, lá no capítulo. Deixa eu ver aqui, que capítulo que é. Nesse capítulo 3 mesmo, ele vai dizer, na página de número 117, o seguinte: essa afirmação de confusão inconsistente a respeito da virtude da retidão moral, determinação humana, controlar-se a agência moral. Agência moral? Que desgraça é essa de agência moral? Esses caras querem enfiar a goela abaixo, mas tudo bem, vamos lá, tá? Controlar-se a agência moral, tá bom? E aí ele diz o seguinte: a virtude do vício. Abordei essa ideia absurda, as raízes dos erros e da verdade a respeito dessas questões na minha obra Liberdade da Vontade. Essa obra Liberdade da Vontade, também editada por Edições Vida Nova, foi o terceiro exemplar que vem aqui, A Liberdade da Vontade. E ele trata essa questão do livre-arbítrio aqui com várias sessões. É um conceito teológico que ele vai trazer aqui. Bom, mas pessoal, você me diz assim, mas pastor, o que tem isso a ver? Meu irmão, como que eu posso ter uma ação? Por que essas obras de teologia reformada, por que elas não tratam e trazem à luz da verdade aquilo que eu trato na minha obra? Por que não falar de pecado? Porque aqui eu trago o sentido da palavra original. Eu trago o sentido de apreciação do que é o pecado dentro do seu desenvolvimento. Aonde ele nasce, quando ele nasce e por quem ele nasce. E segundo um dos filósofos mais antigos e mais respeitados no meio acadêmico e no meio mundial, e aí para dizer que não é só uma base teológica, mas é uma forma mundial, que é Buarque de Holanda, ele diz que original é aquilo que nunca foi usado. Original é aquilo que nunca teve um início. Original, ele é livre de qualquer ação vindoura. Pois bem, por que isso é importante, queridos? Porque eu não posso dizer que o pecado original está em Adão e Eva. Porque qualquer criança de berçário sabe que quando Adão e Eva foram criados por Deus, primeiro, eles foram criados sem pecado. Segundo, o pecado já existia. Então, posto isso, né,
é difícil entender que o pecado original esteja trazendo para Adão e Eva, como todos os reformados fazem. Mas, pastor, por que eles fazem isso? Porque eles, fazendo dessa maneira, eles colocam Deus e transformam Deus como o autor do mal. Simples assim. Então, quando você ler essa obra, e inclusive na seção do capítulo 4, capítulo 3, observação sobre outros lugares nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, que provam a doutrina do pecado. Ninguém aqui, ó, tá aqui, ó, ninguém aqui está questionando a doutrina do pecado. Primeiro, porque ela é bíblica, né? Primeiro, porque ela é bíblica. Mas a doutrina do pecado aqui, que começa na página de número 113 a ele desenvolver, porque a primeira parte ele vai apresentar os seus embates, a sua sessão, da onde dá origem a esta obra, então isso é relevante. Mas a partir do capítulo 3, quando ele começa a tratar da sessão, a sessão 3, que ele começa literalmente a tratar a questão do pecado, você tem que tomar muito cuidado para ler. Porque eu gostaria que alguém pegasse este livro, lesse as explicações que trago, mostrando aonde nasce o pecado, né? Para que você possa ver que o pecado original não está em Adão e Eva. O pecado original está não no querubim ungido, que tinha liberdade, mas o pecado original está em Satanás, no diabo, no tribufu. Mas quando isso acontece, não tem ninguém que possa dizer quando é. Porque existe um lapso de tempo em que esse anjo, ele deixa de ser um anjo, um querubim ungido, e ele passa a ser um demônio, um Satanás. E nesse momento, ele cria e instaura, porque a sua liberdade, demonologia, alguns livros, não são todos também, alguns livros de demonologia bem trabalhado, ou satanologia, que é uma doutrina muito importante, aliás, não se fala mais nela nos últimos tempos, vai te explicar bacana sobre isso, tá bom? Então eu quero trazer para você o seguinte, não estou aqui para depreciar a obra, não é esse o intuito, eu estou aqui para trazer um ponto de vista teológico, mas alguém vai falar, mas é Jonathan Edwards, e podia ser o Papa, eu quero nem saber, eu quero que seja dito a realidade. Assim como alguns, não todos, e a ideia não é falar deles agora, mas alguns autores que são calvinistas, são éticos, são íntegros em trazer. Não, não é porque Jonathan Edwards é lá do século XVI, XVII, XVIII, e rodou, e foi respeitado e conhecido, que eu vou aqui, entendeu? Em pleno século XXI, em bom, para não dizer outra coisa, você sabe, entendeu? E vou falar o seguinte, não, esse livro é bom. Querido, coma, adquira, tá? Mas tome cuidado. Tome cuidado. Eu fiz, nas minhas observações, eu fiz alguns pontos aqui em que eu não aceito. Na página 125, por exemplo, ele coloca uma nota aqui dizendo o seguinte, ó. Olha só. Mas o que é a morte? Conhecida nas Escrituras como o salário do pecado e identificada pela maneira pelos santos de Deus ao longo da história da igreja. É uma pergunta que ele faz. Aí ele começa. Comecemos pelo Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Aí ele começa a dizer assim que é a reposição de Taylor, que é o contraponto que ele faz a Taylor. Ele diz assim, ó, o doutor Taylor afirma que isso significa morte eterna, segunda morte. Uma morte bem diferente daquela que experimentamos neste mundo. O mesmo apóstolo fala da morte como a punição merecida pelo pecado. Aí ele coloca as referências bíblicas. Bacana. Taylor entende que em todos esses versículos o apóstolo se refere à morte eterna. E quando o apóstolo Tiago fala da morte como recompensa divina, fruto do fim do pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte, em Tiago 1,15. É claro que Taylor entende, por isso, a destruição eterna. Veja só, e ele coloca algumas referências, e eu pergunto o seguinte, quando o homem desobedece, quando Adão desobedece, né? Quantas pessoas nós tínhamos naquela época representando toda a humanidade? 2? Então vamos começar o seguinte. Se foi Deus que determinou o pecado de Adão, então nós temos que arrancar a página da Bíblia que diz que tudo que Deus fez era bom. Porque não pode existir nada bom contrapondo alguma coisa que é ruim. Tá certo? Primeiro ponto. Então não dá. Segundo ponto.
Considerando que Adão e Eva já tivessem sido criados com pecado, né? Mesmo assim, não seria o pecado original, porque o pecado original teria que vir oriundo de alguém antes, e não de Deus. E aqui serve o texto de Isaías 7, quando ele fala lá sobre a questão eu luz e crio as trevas e crio o pecado e tudo mais e tal. Olha, é preciso analisar com carinho, cuidado, porque muitos exegetas, os bons, não só arminianos, sabem que verdadeiramente o que está escrito ali é uma interpretação equivocada. E eu já dei meu ponto de vista. Então, esta obra precisa ser lida com cuidado, e você que gosta de uma boa teologia, pode mandar pau aqui. Quero que você deixe seus comentários sobre esta obra aqui. Quero que você deixe seus comentários sobre o que você achou do que eu falei. E deixe o teu like, deixe a tua opinião, tá bom? Se você gostou, compartilhe. Fale com o pessoal, porque é isso. O que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana passa primeiro por aqui. Queiram os invejosos ou não, passa primeiro por aqui, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Ósculo Santo, fui.